consigo conceber ninguém que trate a sério de economia, de sociologia, que não tenha lido Dostoiévski, ou não tenha lido Cervantes, ou não tenha lido Borges, ou não tenha lido Thomas Mann, ou não tenha lido Machado. Esse cara não pode ser um bom economista, um bom profissional. Ele pode ser um bom autômata, mas... Essa obra tem, a despeito dela ser bem sintética, pequena, ela tem uns 40 anos de vida. A visão que se tinha do Keynes no Brasil era uma visão muito pobre. O Keynes era um homem público, né? Um anti-vitoriano, um iluminista inglês, né? Naquela tradição do bom liberalismo inglês, que, né? Ele escreve até um texto, Am I Liberal?, em que se um liberal brasileiro lê hoje, vai ficar nervoso achando que ele é comunista. Por isso que eu me dediquei e me dedico ainda a ler e reler. E escrevi esse livro pequeno para mostrar essa peculiaridade de um economista que, na verdade, era um imoral. Ele se autodenominava um imoralista, um irreverente. E essa é a primeira edição da Teoria Geral, que um amigo meu que estudou na Inglaterra me deu de presente. This book is chiefly addressed to my fellow economists. I hope that it will be intelligible to others. Eu acho que o Keynes só tem como um investigador, alguém que quer perquirir como é que esse sistema econômico-social funciona, ele só tem um rival, que chama-se Karl Marx, né? O resto tudo está no segundo time, para não dizer no terceiro. Nos trabalhos preparatórios, esse trecho que eu mencionei, ele cita explicitamente o Marx. Ele falou, The Pregnant Observation of Karl Marx. Pregnant é prenhe, né? De significado. Observação de Karl Marx, que a economia capitalista monetária da produção está condensada no circuito dinheiro, mercadoria mais dinheiro. Então ele diz, e a economia clássica ela trabalha com a lógica do consumidor, não com a lógica do empresário. E ele não sabe que a influência do Marx sobre ele foi muito maior do que ele estava disposto a reconhecer. Ele era muito, assim, livre pensador, então ele não estava nem aí. Ele usava as ideias dos outros com uma disfarçatez, assim, uma cara de pau. Ele era um liberal britânico, um Bloomsbury, um homem do Bloomsbury Group. Eles eram todos, Virginia Woolf, Lytton Strachey, eles eram todos libertários, anti-vitorianos. Ele não estava nem aí. Estávamos entre os primeiros a escapar do benthamismo, do utilitarismo de Bentham. Mas éramos os herdeiros impenitentes e os últimos defensores de outra heresia oitocentista. Estávamos entre os últimos dos utopistas ou melhoristas, como às vezes são chamados aqueles que acreditam em um progresso moral contínuo pela virtude de que a raça humana já consiste em pessoas confiáveis, racionais, decentes, influenciadas pela verdade e pelos padrões objetivos que podem ser seguramente libertadas das restrições externas, das convenções, ou seja, das relações sociais, e dos padrões tradicionais e das regras inflexíveis de conduta, e deixadas de agora em diante às suas próprias capacidades sensoriais, motivações, intuições confiáveis do bem, ou seja, o indivíduo racional, né? Não era apenas que intelectualmente éramos pré-freudianos, mas nós tínhamos perdido algo que nossos antecessores tinham sem substituí-lo. A violência e a tragédia da Primeira Guerra trouxe a ele ao mundo dos vivos. Tirou ele das abstrações e trouxe ao mundo dos vivos. Ele fala dessa conversão várias vezes.
que trouxe ao mundo real aquela violência, aquela coisa, né? Falou, olha, a civilização é apenas uma... Ele repete o Freud, a civilização é apenas uma casca, que quando arranhada aparece a verdadeira, a essência da condição humana. E aí que ele vira um economista que não queria saber daquelas abstrações. Ele começa a falar, como é que é a vida concreta das pessoas? É isso que ele quer saber. Pós-guerra foi marcado pela prevalência da visão keynesiana. Os 30 anos, chamados 30 anos gloriosos, que começam, digamos, você pode marcar em 45, no pós-guerra, a construção do Estado do Bem-Estar, que, aliás, cujas ideias nasceram de um outro liberal, né? O Sir William Beveridge, com quem o Keynes trocou ideias, né? O consenso era de que o capitalismo não podia ser deixado à sua própria sorte, porque ele gerava situações muito perigosas para a sobrevivência da humanidade. O Keynes, na verdade, se refere a isso, né? Assim como o Beveridge também. Você tem monstros que são a ignorância, a doença, a pobreza e o desemprego, né? Os quatro demônios, né? E ele era um liberal, assim como Keynes. E a construção do Estado do Bem-Estar, ela foi feita pelos conservadores europeus, pelo Roosevelt nos Estados Unidos, né? Que era, digamos, um progressista aristocrático, né? De uma família aristocrática, e pelo Adenauer, pelo De Gasperi, por outros que eram conservadores, mas que se deram conta da impossibilidade da vida humana ser submetida a esses traumas promovidos pelo mercado capitalista. E isso durou 30 anos, né? Foi esmaecendo nos anos 70. E isso levou a que, por exemplo, a teoria econômica recuperasse as ideias as mais primitivas lá do individualismo metodológico, de você concentrar, centrar a análise no comportamento do indivíduo, né? Daí a Margaret Thatcher falar em 80 que não existe a sociedade, existem os indivíduos. E aí foi uma coisa avassaladora, foram mais 40 anos, até a crise de 2008, que o pessoal achava que estava tudo bem. Como é que vai funcionar uma economia de balanços interrelacionados, o balanço das famílias, o balanço das empresas, o balanço do governo, como é que vai funcionar sem você olhar as relações? Porque é isso que o Keynes fez, assim como o Marx. Eles olham as relações, eles não olham as entidades. E aí, quando você chega aí nesse pedaço, o sujeito naufraga, se joga do 10º andar, porque ele não consegue entender o que você está falando, certo? Porque é uma ciência das relações. O fulcro da questão está nos mecanismos efetivos de controle, que é o que eu trato no outro livro. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Certo? Por que eu cuido do outro livro? Das estruturas de poder nesse capitalismo de hoje. Como elas se transformaram dos anos 30 para cá.